Sejam muito bem-vindos a mais um estudo visual. Hoje a gente vai entrar de cabeça no capítulo 14 do livro Nosso Lar, intitulado Elucidações de Clarencio. É um trecho incrivelmente profundo da literatura espiritual. Nosso objetivo aqui não é só repassar os acontecimentos, mas entender de forma clara e didática aquele exato milissegundo em que a alma humana desperta para a sua verdadeira condição. É uma análise sobre a quebra das nossas velhas couraças e sobre o poder absoluto da compreensão. Vamos refletir sobre algo que, com certeza, ecoa na eternidade de cada um de nós. Vamos mergulhar direto na grande questão de hoje. Afinal, o que é que resta do nosso orgulho quando a gente finalmente bate de frente com o infinito? Essa pergunta é a essência pura do que o espírito de André Luiz está vivenciando neste momento. Porque, pensemos bem, quando os diplomas, o status, o consultório e a conta bancária ficam todos para trás, o que sobra de verdade? Como é que se dá a transição daquele ego gigante, inflado pelas convenções, para uma realidade espiritual onde nada disso tem o menor valor prático? É esse choque de realidade absurdo que a gente vai acompanhar agora. Começando pela parte 1, o conflito interno e a angústia de André. Imaginem a cena. O André Luiz está ali, de pé, na frente do ministro Clarencio, com o coração saindo pela boca. Ele já sacou que não é mais aquele médico poderoso da Terra. Agora, ele é só um paciente doente precisando de cuidados em uma imensa colônia espiritual. E ele mesmo se questiona apavorado. Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? A mente humana é bem assim. A gente luta com a sensação de não ser digno, enquanto um restinho de orgulho tenta sobreviver a todo custo. Ele chega a tremer por dentro, se arrependendo amargamente de ter sequer pensado em pedir uma posição de destaque. É literalmente o ego percebendo que perdeu o palco. O que nos leva à parte 2, a ilusão do título e as intenções íntimas. E essa comparação ilustra de forma brilhante o que está acontecendo na narrativa. O ministro Clarencio funciona como um espelho da verdade absoluta. Ele enxerga direitinho as intenções mais escondidas do nosso protagonista. De um lado da balança, a gente tem um médico terreno, que no fundo ainda quer o consultório antigo, os clientes, aquele velho prestígio e autoridade. Do outro lado, a realidade nua e crua do aprendiz espiritual, que exige algo muito mais complexo: humildade real, submissão ao aprendizado e uma cura que vem de dentro. A necessidade espiritual é infinitamente diferente do que o ego deseja. Parem para absorver a gravidade espiritual dessa fala do Clarencio. Ele diz que toda profissão na Terra é um convite divino para o trabalho, mas no mundo espiritual, o título acadêmico é visto apenas como uma ficha, um passe temporário. Na Terra, a gente tem essa mania de usar o título como se fosse um crachá de superioridade, abrindo portas para a vaidade. Mas o Clarencio, com um amor gigantesco e uma firmeza impecável, vai tirando do André todas essas ilusões terrenas, camada por camada. Ele mostra que o valor real nunca foi o nome da profissão, mas a atitude do trabalhador. Chegamos então ao ponto de virada do capítulo, parte 3. O valor da humildade e o ego desconstruído. É aqui que a mágica acontece. Aquela postura meio arrogante cai por terra e dá lugar a uma rendição completa. Lutando para conter as lágrimas, o André diz: submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Quando a gente acompanha essa cena, dá para sentir o peso saindo das costas dele. Este é o exato milissegundo em que a alma solta toda aquela bagagem terrena pesadíssima. Ele abandona as exigências, larga a vaidade de vez e abraça o serviço espiritual autêntico. É um renascimento lindo, puramente pela via da humildade genuína. Vamos ver como isso se constrói na prática, porque isso estrutura toda a lição didática para nós. Todo o espírito humano precisa seguir um processo claríssimo para evoluir. Passo 1. Reconhecer a ilusão. É tomar o choque de realidade e ver que as glórias da Terra ficaram para trás. Passo 2. Submeter-se de forma pacífica ao aprendizado, aceitando que a gente não sabe de tudo. E passo 3. Aceitar todo e qualquer trabalho honesto como uma verdadeira bênção, não importa qual seja o status desse trabalho. Essa é a receita definitiva para a elevação. O que nos traz para o clímax emocional do nosso encontro? Parte 4, a alegria da intercessão e o poder do amor. Sabe o que é mais incrível de tudo isso? A espiritualidade nunca responde à humildade com humilhação. Ela responde com a graça do amor. Quando Clarencio vê que a transformação do André foi verdadeira, ele traz uma revelação maravilhosa. O André não vai ser médico, mas o lugar dele como aprendiz está garantido. E o motivo é lindo.
A mãe dele, que vive em esferas altíssimas, junto com outros amigos invisíveis, fizeram um pedido direto ao Ministério do Auxílio. Intercederam por ele. Isso nos aquece o coração, porque mostra com clareza que nenhuma alma, por mais falha que seja, está abandonada quando existe uma rede de amor maternal e divino operando nos bastidores. O impacto desse acolhimento é imediato. O André Luiz relata: sentia-me radiante. Pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Faça um contraste mental desse momento. Ele passou anos a fio chorando lágrimas de terror e desespero puro nas zonas inferiores do umbral. Eram lágrimas de dor e de revolta. Mas agora, essas lágrimas são limpas. A humildade abriu a porta para a verdadeira felicidade espiritual e ele finalmente compreendeu a imensa alegria de ser acolhido. E assim a gente caminha para o encerramento da nossa análise. Fica uma provocação poderosa para todos nós levarmos para a vida, olhando para toda essa descida do André Luiz aos abismos da própria mente, para só então se reerguer pelo trabalho e pela humildade. A gente precisa se perguntar o que estamos segurando com tanta força aqui na Terra. Quais títulos, quais orgulhos e ilusões nós precisamos deixar ir hoje mesmo, para que a gente possa experimentar essa mesma paz e chorar as nossas próprias lágrimas de verdadeira alegria espiritual. Fica a reflexão, agradeço imensamente a companhia de todo mundo nesse nosso mergulho e nos vemos no próximo estudo. Até lá!